Boa noite, vocês estão na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com/online.htm. Hoje é dia 22 de novembro de 2010. Estamos em Portugal, na cidade de Carregal do Sal. Estamos gravando ao vivo nova reunião do grupo de estudos Luz Crística. Estamos estudando O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, o mesmo autor do livro do Poder do Agora, que no Brasil é publicado pela editora Sextante e em Portugal pela editora Pergaminho. No livro do Brasil, estamos na página 109, o trabalho com e sem a influência do ego. Vamos lá. A maioria das pessoas tem momentos livres da interferência do ego. As que são excepcionais no que fazem, estamos falando do trabalho, podem permanecer completamente ou em grande parte livre deles enquanto executam o seu trabalho. Talvez elas não saibam disso, mas a sua atividade se tornou uma prática espiritual. A maior parte delas se mantém no estado de presença e enquanto trabalha e se retrai numa inconsciência relativa na vida privada. Isso significa que seu estado de presença ocorre durante o tempo que é destinado a uma área específica da sua vida. Conheci professores, artistas, enfermeiros, médicos, cientistas, assistentes sociais, garçons, cabeleireiros, empresários e vendedores que realizam seu trabalho de modo admirável e sem nenhuma busca pessoal, respondendo a qualquer coisa que o momento exija. Eles se tornaram um só com o que fazem, com o agora, com as pessoas e com a tarefa que executam. Sua influência sobre os outros supera a função que desempenham. Ocorre uma suavização do ego em todos com quem entram em contato. Algumas vezes, até mesmo indivíduos com um ego muito forte relaxam, baixam a guarda e param de interpretar seu papel quando interagem com essas pessoas. Não surpreende que elas sejam extraordinariamente bem-sucedidas no que fazem. Qualquer um que alcance a unificação com seu trabalho está construindo uma nova terra. Conheci também muitos outros profissionais que podem ser tecnicamente bons no que fazem, mas cujo ego sabota seu desempenho de forma constante. Apenas parte de sua atenção é fixada no trabalho que realizam, a outra parte é voltada para si mesmos. Seu ego exige o reconhecimento pessoal e desperdiça energia com ressentimentos quando não obtém o suficiente e nunca é o bastante. Será que alguém está conseguindo mais reconhecimento do que eu? Outras vezes, o foco da atenção dessas pessoas é o lucro ou o poder. A sua atividade nada mais é do que um meio para alcançar este fim. Neste caso, seu desempenho não pode ser de alta qualidade. Quando surgem obstáculos ou dificuldades no trabalho, nas ocasiões em que as coisas não correm de acordo com a expectativa, sempre que as pessoas ou circunstâncias não são favoráveis ou cooperativas, elas não procuram formar imediatamente um todo com a nova conjuntura e responder às exigências do momento. Ao contrário, reagem contra a situação e assim se separam dela. Existe um eu que se sente ofendido ou ressentido. Com isso, uma enorme quantidade de energia é queimada em protesto ou raiva inútil, quando poderia ser usada para resolver a questão, caso não fosse mal empregada pelo ego. Mais do que isso, essa anti-energia cria novos obstáculos, nova oposição. Muitos indivíduos são, de fato, o seu pior inimigo.
Sem saber, as pessoas sabotam o próprio trabalho quando se recusam a prestar ajuda ou informações aos outros ou tentam prejudicá-los para que não alcance mais sucesso ou crédito do que elas. A cooperação é estranha ao ego, a não ser quando existe uma intenção oculta. Ele não sabe que, quando incluímos as pessoas, as coisas fluem mais suavemente e chegam até a nós com mais facilidade. Se prestarmos pouco nenhum auxílio aos outros ou colocamos obstáculos em seu caminho, o universo, na forma de pessoas e circunstâncias, nos proporciona pouco nenhuma ajuda, porque nos separamos do todo. O sentimento essencial inconsciente do ego de ainda não ser o bastante faz com que ele reaja ao sucesso de qualquer pessoa como se esse êxito tivesse tirado alguma coisa dele. Ele ignora o fato de que seu ressentimento em relação à conquista de alguém restringe as suas próprias possibilidades de ser bem-sucedido. Para atrair o sucesso, precisamos ser receptivos aonde ele está e onde o vejamos. Muito bem. Eu acho que isso aqui já dá bastante conversa, não é? Tenho observado bastante, não só durante o grupo de estudos, como o estudo do meu dia a dia. Porque senão a gente está só tendo mais informação, né? Mas sempre me interessa muito como é que de fato as coisas e as pessoas funcionam. Porque você sabe que eu trabalho na área terapêutica e meu desejo é realmente entender o processo, primeiro para que eu fique melhor, para que eu compreenda as coisas de uma maneira mais universal e sem julgamentos. Porque assim nós alcançamos um processo de libertação pessoal que é Mastercard, não é? Não tem preço. E aí, efetivamente, nós podemos pensar em ajudar em alguma coisa que nós possamos os demais. O que eu percebo é que, na verdade, a nossa vida é um estado de espírito. A vida é um vento. E nós podemos escolher flutuarmos, nos agarrarmos, festejarmos, brigarmos, mas de qualquer maneira esse vento vai nos levar para algum lugar. Como vai ser é o nosso estado de espírito. Porque é o nosso estado de espírito que vai nos colocar nas camadas deste vento. Podemos estar emocionalmente dentro de uma tempestade.
podemos estar num estado de refresco, uma brisa. Mas entendam que o vento é o mesmo. O nosso estado de espírito escolhe em que lugar do vento nós vamos levar a nossa vida. Porque no nosso dia a dia nós vamos desde do nosso mais denso umbral, ao cume da nossa luz. Porque é dentro de nós. E quando nós percebemos que outros seres também estão naquele vento, às vezes nós queremos discutir com os que estão passando. E esquecemos de aproveitar o nosso vento. Nos preocupamos com o vento do outro. E sentimos raiva de não sermos obedecidos. Eu acho que o ser humano tem um estado mais do que latente de raiva. Durante a sua vida. Eu acho que essa raiva é exatamente o oposto da nossa paz. Porque os nossos estados mais azia, sabe estado azia? A gente contamina toda a nossa vida. Uma vida que pode ser muito boa, mas nós contaminamos com estado de raiva. Eu acho que quando nós conseguimos entender, primeiro, que essa raiva está em nós. Segundo, não batermos de frente com ela, porque só vamos aumentar o que já existe. E buscarmos um estado de paz. Nós vamos conseguir entender esse vento. Porque se nós não estamos unificados, nós estamos com raiva de alguma coisa. Me corrijam se eu estiver errada. Nós estamos com raiva de uma situação, nós estamos com raiva de uma pessoa, nós estamos com raiva de nós. Porque não estamos unificados com o todo. E essa sensação de separação é a raiva em N níveis ela se apresenta. De diversas maneiras ela se apresenta. E nos traz um desconforto com a vida único, mas é dentro de nós. Eu falo isso porque eu realmente eu tive uma profissão e vivenciei um estado de raiva bastante presente.
E aí eu resolvi sair em busca dessa paz interior. E eu consigo perceber que ela existe, o quanto menos raiva eu dou atenção. Não alimento e fico mais em paz. Porque, veja, aqui na história do trabalho, ele fala que quando nós realmente fazemos de coração e sem pretensão, e só fazemos, e estamos absolutamente no agora. Estar no agora é assim, nessa história de trabalho. É, como toda a vida é, mas vamos ver como é que é. Deixa eu me arrumar. Tá vendo minha perna? Como é que é essa história no trabalho? Quando nós nos entregamos àquilo que nós gostamos, qualquer trabalho, nós estamos presentes naquele momento. E não temos nenhum pensamento alheio àquele prazer que nós temos de estar fazendo aquilo, de estar com aquelas pessoas. Agora, quando nós saímos deste momento e passamos a observar as outras pessoas, ao que me parece, nós ficamos com raiva. Eu vou generalizar tudo como raiva. Porque nós vemos as pessoas como se pudessem nos fazer mal, como se fossem os nossos inimigos, como se fôssemos puxar nosso tapete. Como, enfim, a luta exige um movimento. Mas a raiva é um movimento de ação. E esse movimento de ação, quando empregado negativamente, é que gera esses distúrbios. Porque quando usamos esse movimento de ação a favor, saem coisas muito boas. Mas quando entra uma distorção, a coisa acaba virando contra nós. Porque nós fazemos que as coisas não sejam a nosso favor, nós nos colocamos contra o pensamento, contra uma pessoa, contra uma ideia, contra uma situação, contra qualquer coisa. Contra não é uma opinião, o contra é um estado de espírito. Nós podemos ter várias opiniões, mas precisamos ver se aquela opinião não está sendo usada só para destilarmos essa coisa que não está legal. Por exemplo, ele fala aqui, quer ver? Olha, essa parte é muito boa. É a proatividade e a reatividade. E a proatividade está ligada ao agora. Eles se tornam um só com o que fazem, com o agora, com as pessoas e com a tarefa que executam. Muito bem. Quando surgem obstáculos ou dificuldades no trabalho, nas ocasiões em que as coisas não correm de acordo com a expectativa, sempre que as pessoas e circunstâncias não são favoráveis ou cooperativas, eles não procuram formar imediatamente um todo com a nova conjectura e responder às exigências do momento. Isso é uma pessoa que não está no agora. Por quê? Você está tendo um planejamento do seu trabalho. Vamos pegar uma coisa bem diária, porque diária em casa todo mundo tem, não é? Os outros trabalhos são diferentes, mas
as coisas funcionam da mesma maneira. Vamos dizer que você faz um planejamento de lavar sua roupa à máquina naquele dia. Isso serve para solteiro, para casado, para todo mundo. E de repente você vê que acabou a água ou acabou o sabão em pó. Pronto. Aí está. Nós temos a opção de ver. Ou eu compro, ou eu lavo à noite. Só. Só. Ou enlouquecermos. Estamos lá, nós lavando um copo, cai um copo cheio de água no chão. Ou cheio de café, que é para ficar melhor ainda. Ou a gente limpa, porque vai ter que limpar. Sujou, limpou. E continua. Ou a gente enlouquece. Aí ferve. Aí segure. Neste momento, nós temos a opção de decidir como nós vamos. É um fato, uma ação proativa. Vou limpar. Uma ação reativa. Aí sai de baixo, porque vale tudo, não é? Mas o interessante é que nós podemos escolher. Eu sei que nós tivemos lá aqueles amigos, a família, os exemplos dos barraqueiros, né? Mas a gente pode ter criado, se ter crescido assim. Mas nós podemos escolher não mais sermos assim. Essa é a liberdade do ser, de ser como ele quer. Caiu, eu limpo. Porque efetivamente o que adianta eu dar aquele show na prática? Nós temos escolhas. Podemos escolher a paz interna, escolher que a vida seja melhor. A nossa vida só vai ser melhor quando a gente escolher, porque são situações. E situações, você já pensou que nós temos um corpo físico que nos possibilita abaixar com um pano limpar? E que quando nós não mais o tivermos, a gente pode sentir saudade disso. Que isso aqui realmente é o nosso céu, porque o céu é dentro de nós. Então, nós não precisamos esperar morrer. Nós não precisamos ter medo do mundo acabar. A vida não precisa fazer tudo o que a gente espera. É só a gente seguir. Para a próxima experiência. Ah, mas isso é difícil. Difícil na sua cabeça. Porque, de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que limpar o copo que caiu lá da pia. Simples assim. Ação-reação? Depende do ponto de vista. Não pode ser uma diversão? Quebrei, limpei.
isso necessariamente precisa ser uma coisa negativa? Precisa ser com base em sofrimento, em culpa, em dor? Ou pode ser só um ato? Tô limpando. Olha, muito obrigada por ter esse corpo físico maravilhoso, porque, meu, eu vou sentir saudade deste momento. Entende como as coisas ficam mais simples? Ah, mas a vida é difícil. Na sua cabeça. Depende de quanto de raiva você tá, não é? Deixa ver o que as meninas escreveram. Dulce Carne. É mesmo, por isso o tempo passa e não nos damos conta. Quando percebemos, já passou tanto tempo. Isso é unificação? Não entendi a questão da unificação com o tempo. E a Carmen escreveu: esta também é a minha dúvida. Bem, pelos frutos se conhece a árvore. Será que para aí que poderemos interpretar essa entrega? Também não entendi. Vocês, por favor, esclareçam melhor a pergunta. Por favor, se vocês puderem esclarecer melhor, eu agradeço. A Dulce está falando aqui. Ah, sim, entendi, Dulce. Agora ela completou. É mesmo, por isso o tempo passa e não nos damos conta. Quando percebemos, já passou tanto tempo, quando estamos fazendo o trabalho com prazer. Sim, não só o trabalho, o banho, o café, apreciar as coisas que estão à nossa frente. Se nós estamos no agora, nós estamos na nossa presença. Com a presença em nós e vendo tudo como é. Mas olha, para você ter ideia como somos nós. Nós podemos ver o sol como uma coisa divina. Nós podemos ver o sol como uma coisa que queima. Nós podemos ver o sol como uma coisa que assusta. E nós podemos detestar o sol. O sol é o mesmo. O que muda é o nosso estado de espírito. E aí, o que é esse tal aprendizagem? Como é o termo? Essa. Não é ascensão. É, como é o termo? Ah, ali tá ocupado. É, quando a gente vai aprendendo coisa, que a gente vai subindo, não é ascensão. Não. Nós vamos melhorando, não é? O que nós vamos melhorar? O que nós vamos melhorar? O que é que nós vamos melhorar? O nosso estado de espírito. Não, querida, não é ascensão. Burilando. Burilando é um bom termo. Igual a Dulce falou aqui. Não é exatamente esse, Dulce, mas é sinônimo desse. Nós vamos nos burilando, exatamente. Agora eu não lembro o outro, mas é isso mesmo. Nós vamos nos burilando. Vamos. Mas isso é mesmo uma coisa de meu, você tá se lascando bem feito, um dia se aprende? Aprende o quê?
O que é que a gente tem que aprender? Tem que aprender a ser light. Tem que aprender a viver em paz. E como é que se faz isso? Saindo desses outros estados de espírito. Veja bem, nós vemos o sol como um amigo ou como inimigo. O sol não é nenhuma das duas coisas. Então, nós vamos aprender em várias vidas uma convivência com o sol. E nós vamos burilando, burilando, até que a gente vê, ó, o sol é o sol. Só. O resto é pensamento. Acabou a burilação. Não é isso. Lapidando. Isso! Nós vamos lapidando. Brilhando, lapidando, exatamente. Mas é uma coisa que dói. Não é para doer. Você acha mesmo que Deus cria esses seres maravilhosos, esses corpos divinos, para se lascar? Ou é para falar, filha, observe, o sol é o sol. Ponto. Isso não traz uma liberdade? Uma vez que você não tem um julgamento do sol, você pode ser o sol. Num contexto completo. Não é que as doutrinas, os ensinamentos anteriores sejam invalidados. Mas eu acho que hoje eles podem ser e estão chegando mais esclarecidos e mais amorosos. Tudo é do jeito que foi falado, sim. Mas a ótica não é de dor. Não é de dor. A burilação, a lapidação, evolução! Lembrei! Evolução, é isso? É uma evolução de pensamento. Sem julgamento. É livre. Estamos em paz. Não temos mais esse atrito. A raiva não tem. Entenda como raiva ou ego neste contexto. Não tem onde se pegar. Isto é a evolução. Explique melhor, Carmen. Na realidade, perdemos pedaços, mas o fim é que está em mente. Como assim, querida?
Ficamos redondos. Eu acho que as nossas arestas são aparadas, mas, meu, tudo quanto é palavra, veja bem a infelicidade da língua, de qualquer língua. Tentamos explicar em palavras e as palavras às vezes não são suficientes. Vamos aparar nas nossas arestas? Vamos. É isso mesmo. É isso. Mas não é numa fricção dolorosa, um martírio, um castigo. Mas é só para nós vermos as diversas possibilidades de aprendermos sobre o mesmo assunto. E aí julgamos, não é? Para que nós cheguemos num contexto de que apenas é. Eu não invalido qualquer. Eliana, não sou a dona da verdade. Não tenho doutrina nova, nada disso. Não invalido as teorias pré-existentes, mas eu acredito que isso tudo é possível. É numa expansão de consciência. É apenas chegarmos a um fato, isto é, a vida é. E quando é tudo no agora. E eu derrubei o café. Eu vou limpar. Ação e reação. Só. Relacionamentos. Eu vou pela esquerda. Olha, eu tentei manipular da esquerda, não deu. Eu vou para a direita. Olha, eu tentei manipular da direita. Não deu. Será que eu tenho mesmo que manipular isso aqui? Porque quando é. Não precisa longos raciocínios, estados de espíritos variados, querer matar, querer beijar. Então, na nossa aula hoje, no nosso encontro, fica assim. Essa questão. A mesma coisa pode ter infinitas óticas. Mas eu acho que a ótica mais harmônica é a do ser. O ego entra quando nós tentamos julgar. Isso é roxo ou amarelo. E aí isso nos traz questões, nos traz posicionamentos, julgamentos. Mas isso aqui é roxo, ponto. Como eu interajo com o roxo? É só, porque tudo é Deus. A dificuldade da vida está na nossa cabeça, ou a facilidade da vida, e ela é curta. A gente não sabe que a gente vai pisar na rua amanhã. Então tem que ser bem vivida hoje, agora. Agora. Porque se a gente perde o físico, é um bem que a gente tem.
é uma coisa que nos foi confiada e que é muito boa. Existem coisas que só podem ser feitas com isto. Ah, mas tem coisa aqui do outro lado que é melhor sem. É lógico. São coisas diferentes. Existem coisas que só dá para fazer com o físico. Existem coisas que só dá para fazer com o barco. E existem coisas que só dá para fazer com o avião. Não adianta botar o avião ou o carro na água. Tem que ser de barco. É melhor ou é pior? Não. Mas aqui só de barco. E nós vamos sentir saudade do barco. Então vamos aproveitar, vamos saborear, vamos ficar em paz. Para essa vida não passar em branco. Para efetivamente ser uma vida boa, aproveitada. E quando a gente está em paz, quando a gente faz diferença a todos ao nosso redor. Segunda-feira que vem nós estamos aí, se Deus quiser. Beijinhos.